Rodrigão? Beleza, gente, então eu vou fazer essas 6, tá? Vou começar com ela aí, tá? Vou ler o tempo de cozimento de um frango, tá? Quem gosta de um frango em caipira aí, hein? Depende de sua massa em quilogramas, tá bom? Sabe-se que um frango de 2,5 kg leva 1 hora e 15 minutos para assar, tá? Maria tem 60 minutos para assar um frango. Qual a massa máxima? Massa, o peso do frango, tá? A massa do frango máxima que ela poderá comprar, tá bom? Então, aí, como o Rodrigo já está começando a fazer aí, tá lembrando, tá? Regra de 3, vamos comparar grandezas. Então, vamos fazer uma tabela, gente. Essa tabelinha vai ajudar muito a gente visualizar o que está acontecendo no nosso problema, tá bom? Então, nessa questão 6, a gente tem 2 grandezas. No caso, aí seria a massa em quilos e o tempo, tá? A gente pode colocar o tempo em minutos, né, Rodrigo? Para ajudar a gente, tá bom? Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer... Então, observa, a gente tem a massa, primeiramente, tá? Então, primeiro a gente vai colocar lá embaixo da massa, tá? 2,5 kg, tá? 2,5 kg. Vai demorar, então, como o Rodrigo colocou, 1 hora e 15, 1 hora e 15 dá 75 minutos, tá bom? Então 2,5 kg demora 75 minutos para poder fazer um frango cozido, tá? Cozinhar um frango macinho, tá bom? A gente quer saber, a Maria tem 60 minutos, então a gente tem o tempo da Maria para ela cozinhar, ela tem 1 hora, tá? 60 minutos, tá bom? Aí a gente coloca aí, no caso, então, a gente quer saber qual que é a massa que ela vai ter que comprar desse frango, tá? Então a gente tem que pensar aqui nesse caso aqui, tá? A gente está trabalhando com a grandeza inversamente ou diretamente proporcional, tá? Então observa, gente. Se a gente tiver um frango, você observa, então vamos só pensar. Se um frango tiver mais peso, tiver uma massa maior, tá bom? Você acha que ela vai demorar mais ou menos tempo para cozinhar? Vai demorar mais tempo para cozinhar, tá? Então, quanto maior a massa do nosso frango, tá? Mais tempo ele vai ter que ficar na panela, tá? Você pode fazer. Como que você sabe disso, professor? Pelo dia a dia, tá bom? Coloca um frango de 5 quilos lá para cozinhar, deixa ele 1 hora. Coloca um frango de 1 quilo, você vai ver qual que vai ficar mais macio. Tá bom? Então é isso, gente. São percepções do nosso dia a dia. A maioria das coisas, dessas grandezas, como que a gente vai saber se é diretamente, inversamente, como o Rodrigo fez no exemplo anterior, né? Ele falou muito bem. Tô percorrendo a mesma distância, mas a velocidade ela é menor. Então, e o tempo, tá? Só relembrando, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos montar a proporção aí. Depois que fez esse esquema bacana que o Rodrigo fez aí, agora é montar a proporção e aplicar aquelas regrinhas, tá? Então, 2,5 está para x, assim, isso é igual como 75 está para 60, tá? Usamos agora, sabemos que essa é uma grandeza diretamente proporcional, ou seja, quanto maior a massa, mais tempo vai ter de cozimento, tá? Então, a gente usa aquela regrinha da proporção, produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá bom? Então, aí, 75 vezes x, tá? Vai ser igual a 60 vezes 2,5, tá? Como a gente quer saber o valor de x aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o valor de x, tá? Então, x, tá bom? X vai ser igual a 60 vezes 2,5 dividido por 75. Vai dar 180 aqui, né? Quase 180. 60 vezes 2, 120, né? Mais a metade. 150. Isso. Exato. Então, dividindo aí, vai dar 2, né? 2 quilos, né, Rodrigo? 2. Beleza. Aí o Rodrigo foi um pai para vocês, né, gente? Eu estava deixando indicado, mas ele já até fez as contas. Então, beleza, gente. Então, se a Maria, o que ela tem que fazer? Chegar lá e comprar um frango de 2 quilos, que em 1 hora, um frango dela possivelmente vai ficar bem cozido. Diga, Rodrigo. É aquela coisa do qual você falou da prática. Eu posso só pensar um pouquinho. Se o frango é 2,5 kg, se você está gastando menos tempo para cozinhar, o frango tem que ser uma massa menor, né? Vou usar o popular, tem que ser menos pesado do que o outro. Aí o outro mais pesado, você gastou menos tempo. Isso já dá para pensar. E tem uma ideia boa. Observa, Rodrigo, qual que é a diferença? Pela resposta, a gente vê que é a diferença de meio quilo, né? E quanto que é a diferença de tempo? De 15 minutos, tá?
Ou seja, então a dica, a cada meio quilo que você adicionar no seu frango, então coloca 15 minutos no tempo A de mais. cozimento. A Aí já mais. Isso subtrai aí. 2 de meio da 2 e passou no Beleza, isso aí, Enem. Rodrigão. Pronto. Cai muito no Beleza. Enem, viu, gente? Cai muito no Enem. Fica atento. Vamos lá fazer o número 7. Essa número 7 tem um pouquinho a ver com os conceitos da nossa co-irmã física, né? O Heitor é um grande físico matemático, gente. Olha lá. Tá lá. Um automóvel percorre uma estrada com velocidade constante. Gente, isso aqui é importante, tá? Velocidade constante. Na prática, isso não acontece muito, né? Mas vamos supor que ele está, né, com o acelerador lá sem mexer, né? Pisando lá 110 km por hora. Qual que é a distância que ele terá que percorrer após 3 horas e 30 minutos? Então, esse exercício aqui, a gente pode fazer usando a ideia da regra de 3, tá? Comparando aqui a velocidade e o tempo, mas aqui está envolvendo 3 grandezas diferentes. Você tem a velocidade, você tem a distância, você tem o tempo. Então, para facilitar a nossa ideia aqui nesse problema, a gente vai abrir um parênteses aqui, né, Heitor? E vamos falar um pouquinho sobre o que é velocidade. A velocidade, observe que ali está falando que não é quilômetros por hora. Então, a velocidade, ela é o quê? É a distância que você percorre. Então, é a distância que você consegue percorrer em um espaço de tempo, né? Pelo tempo. Então, isso que é a velocidade. Por isso que lá está escrito quilômetros por hora. Esse quilômetros por hora é uma fração. É como se fosse 1 quilômetro a cada 1 hora, a proporção aqui. 110 quilômetros por hora significa que em 1 hora percorre 110 quilômetros. É isso que está querendo dizer. Em 1 hora, ele consegue andar 110 quilômetros. Aqui vai ser em 3 horas e 30 minutos. Olha a regra de 3 aparecendo aí de novo, ó. Essa fórmula aqui é uma fórmula básica lá da física, que é distância sobre tempo, né? Algumas pessoas costumam brincar assim, Deus vê tudo, né? A distância é a velocidade vezes o tempo, né? Pode ser assim também. Mas fazer com a regra de 3, já que a gente está falando de regra de 3, né? Ó, em 1 hora, esse carro anda 110 quilômetros. 3 horas e 30 minutos representa quanto tempo aí? Em hora, né? Observa aqui, ó, 3 horas e meia, né? Qual que é a distância que ele vai andar? X. Beleza? Aqui é uma relação de proporção direta, né? Ó, quanto maior a distância percorrida, mais tempo ele vai gastar. Se eu andar muito, eu vou gastar muito tempo para percorrer. Deixa eu voltar aqui. Opa. Então, qual vai ser a operação que nós vamos fazer aqui? Aquela mesma operação, ó, 110. Vou passar aqui para o cantinho aqui, tá? Ó, do espaço. 110 está para x, assim como 1 está para 3,5. Aqui ficou fácil, porque 1 vezes x aqui, ó, na hora que multiplicar cruzado, vai dar o próprio x. Então, você vai fazer 110 vezes 3,5. E aí você vai ter a resposta da distância total percorrida em 3 horas e 30 minutos. Observe que vai andar mais do que 1 hora. Você pode pensar, em 1 hora andou 110, e em 2 horas? 220, e em 3 horas? E aí, à medida que você vai aumentando a hora gradativamente ali, você vai achando a distância. Bacana, Heitor? Beleza, Rodrigo, isso aí, tá? Beleza, vamos pro próximo. Vou limpar aqui. Tá, jóia. Para a gente tentar fazer a letra B aqui. Tá, jóia. Olha lá, uma viagem de 473 quilômetros, ela vai demorar quanto tempo se você manter essa mesma velocidade? Nessa letra B, vamos tentar usar aquela formulazinha? Velocidade é a distância dividido pelo tempo. Isso aí, Rodrigo. Qual que é a velocidade lá? 110, não é? Então, nós vamos trocar o V por 110 aqui, ó. Ok? E a distância? A distância é 473 quilômetros. Então, você vai colocar 473 aqui. Opa, deu um delayzinho aí. 473 é a distância. Dividir pelo tempo, que é o T que você quer calcular, que é o tempo que ele vai gastar. Lembrando que aqui a velocidade tem que ser constante. Então,
nesse caso aqui, multiplicando cruzado mais uma vez, você tem 110 vezes o tempo, igual a 473, e é só fazer a divisão aqui que você chega na resposta. Bacana, Rodrigo. Isso aí, beleza, certinho. Vamos lá, Rodrigo. Essa é do ensejo, hein? As telas dos televisores são medidas em polegadas, tá? Quando dizemos que um televisor tem 20 polegadas, isso significa que a diagonal da tela mede de 20 polegadas, tá? Então, observa a diagonal aí, ela está bem representada aí no nosso televisor, tá? Então, um televisor de 20 polegadas, tá? Quer dizer o quê? Que a diagonal desse televisor mede 20 polegadas, tá? E, professor, quanto que é isso? Eu não sei quanto que é uma polegada, né? Então, a gente traz para vocês. 20 polegadas é aproximadamente 51 centímetros, tá? Então, o que a gente quer dizer? Que se a gente pegar esse televisor de 20 polegadas, a diagonal dele vai medir 51 centímetros. Tá joia? Então, aí, ó, se a diagonal da tela de uma televisão mede 35,7 centímetros, podemos concluir que se trata de um aparelho de, a gente quer saber, 12 polegadas, 14, 16 ou 18 polegadas, tá bom? Então, gente, vamos colocar as grandezas envolvidas aí, tá? A gente tem, então, polegadas e o tamanho, tá? Da diagonal, tá? 20 polegadas, 51 centímetros, tá? Observa que quanto mais polegadas, a gente tem aí também, agora as grandezas são diretamente proporcionais também, tá? Quanto maior o número de polegadas, maior vai ser o tamanho aí da nossa diagonal, tá? Então, observa que a gente tem aí, que a gente quer saber que quanto que mede um televisor de 35,7 centímetros. Isso aí, Rodrigo. Eu quero saber quantas polegadas para medir isso, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Vou montar minha proporção, tá? Então, a gente tem aí, ó, 20 está para x, tá bom? Assim como 51 está para 35,7. Lembrando que essas grandezas são diretamente proporcionais, por quê? Quanto maior a polegada do seu televisor, maior vai ser a diagonal do seu televisor, maior vai ser a distância dessa diagonal, né? Então, a gente faz o produto dos meios é igual aos produtos dos extremos, ou seja, multiplica cruzado, 51x vai ser igual a 20 vezes 35,7. A gente quer saber o valor de x, então a gente vai passar o x, deixar o x isolado e vamos passar o 51 dividindo. Então, o valor das polegadas vai ser 20 vezes 35,7 dividido por 51. Então, beleza, Rodrigo. Diga. Um fato curioso aqui, só para a gente fechar, que essas medidas polegada, pé, né, tem a ver com a questão que tinha na época de medidas relacionadas às medidas do próprio rei, né? Por isso que a gente fala de polegada, o tamanho do dedão lá do rei, né? Uma polegada, né? Um pé, que é o tamanho do pé do rei. Então, por isso que essas unidades, elas ficam aí, tá? Tá certo. E são usadas até hoje. Tá aí. Beleza, Rodrigo. Então, beleza. Então, essa aí foi a primeira dica de 2021, tá? Espero que vocês tenham ajudado vocês e até a próxima dica aí, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.